O errado não deixa de ser errado só porque a maioria participa e aplaude. Eu acho que o maior exemplo de como essa frase ela é concreta, hoje em dia, hoje, 2025, quando eu tô gravando esse vídeo, na minha opinião, a melhor situação que prova que isso daqui é muito verdade é os influenciadores que divulgam cassino online, que divulgam casa de aposta, que divulgam tigrinho. Por quê? Porque em toda essa polêmica a respeito disso, e todas as investigações que teve, e toda vez que alguém nesse meio, influenciador, que divulga aposta, que divulga cassino, esse pessoal era questionado a respeito do porquê fazer isso, do porquê divulgar isso, sendo pessoas que têm várias fontes de renda, sendo pessoas que a própria internet mudou a vida delas, do porquê divulgar esse negócio. Sempre que elas foram perguntadas a respeito disso, a grande maioria disseram: ah, mas todo mundo faz isso hoje em dia. Ah, mas todo mundo divulga. Ah, mas todo mundo tá envolvido. Né? Eu vi vários falar isso. Né? Eu vi acho que foi o Gustavo Lima, né? Que falou: ah, se for prender todo mundo que divulga cassino, não tem cadeia pra botar todo mundo. Vai ter que prender muita gente, né? Então essa frase define bem: o errado não deixa de ser errado só porque a maioria participa e aplaude. E eu acrescento uma coisa a mais aqui: o certo não deixa de ser certo porque a minoria está fazendo. Né? Então tem essa questão dos influenciadores que divulgam cassino e não se importam com seu próprio público. Né? Ferram com a vida de gente que colocou eles lá. Né? As próprias pessoas que colocaram eles lá em cima, que foi quem deu essa visibilidade, que deu essa fama, que mudou a vida dos caras. O que eles entregam em troca? Um negócio que é um risco muito grande para a pessoa perder dinheiro, se endividar, perder, perder e perder. Você não acrescenta em nada falando para uma pessoa apostar. Em nada. Não existe benefício em chegar para uma pessoa e falar: ó, a plataforma tá aqui, vai lá, bota vintão, aposta, mas aposta com cuidado, mas aposta com responsabilidade. Ah, mas isso daqui é uma brincadeira, né? Sabendo do alto risco de vício, de viciamento desse pessoal, e que não tem lado positivo, não existe lado positivo. Né? Ninguém ganha dinheiro de verdade com isso, ninguém transforma a aposta em renda. E eu sei do argumento: ah, mas eu faço sim. Ah, mas eu aposto. Não vem com essa conversa. Eu não quero nem papo com quem pensa desse jeito. Não quero nem papo com quem fala que: ah, conheço tal exemplo de quem faz renda assim. Já está mais do que provado os malefícios, mais do que provado que não, isso não tem nenhuma vantagem. Nenhuma vantagem. E essa questão de o errado ser errado e a minoria, eu podia fazer uma lista gigante de exemplos na nossa sociedade de coisas que são erradas e que muita gente faz e acaba, parece que as pessoas desconsiderando o fato daquilo ser errado. Não, porque todo mundo faz. Não, porque todo mundo faz e aí eu vou fazer também. Não, porque todo mundo faz, então tá normal, tá certo. Tem inúmeros exemplos disso. Inúmeros exemplos disso. Dentro da, sei lá, imoralidade, dentro do campo da imoralidade, isso daqui reina. Né? Todo mundo faz, então eu vou fazer também. Isso daqui reina. Porque tem muita coisa que é imoral e não é ilegal, mas que não devia acontecer. Né? Não é porque eu vejo a pessoa fazendo que eu vou repetir, sabendo que, na minha natureza, eu não quero fazer isso. Eu nunca fiz. Eu nunca fui essa pessoa de agir dessa forma. O ambiente sempre contamina o seu comportamento. Escolha pessoas e lugares que te estimulem a melhorar. Inclusive eu fiz um vídeo falando a respeito do ambiente, de como você está num ambiente errado e como as coisas desorganizadas elas param de funcionar. Né? Você está no ambiente errado é como se você estivesse dentro de uma desorganização
e que você não consegue produzir o que você precisa produzir, você não consegue ser quem você é, você não consegue dar o melhor da pessoa que você é. E é muito difícil estar num ambiente errado, com pessoas erradas, que te contaminam, e você não ser contaminado também. Eu diria que é quase impossível. Quase impossível. E vou te falar, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, não vou dizer que é amigo, porque eu não considero amigo. Amigo é outra coisa. Amigo é outra coisa, mas muitas pessoas, muitos conhecidos, muitas pessoas no meu convívio, durante a vida, assim, que eu conheci, que sou muito diferente delas, sabe? Que eu tenho pensamentos muito diferentes. Muito, muito. Eu poderia dar vários exemplos, assim, sei lá, de pessoas que gostam de encher encher o carro de som e sair fazendo barulho na rua com aquilo. E você dificilmente você vê uma pessoa com um bom gosto musical ouvindo música alta. Você já viu isso? É muito difícil. Muito difícil. Ah, você tá falando que o seu gosto é bom e dos outros é ruim? Tô. Tô, ué. Se é um negócio que eu gosto, escuto, e tem o que eu não gosto e não escuto, então eu considero aquilo ruim. É óbvio, é o meu gosto, é o meu gosto. Se você quer ter filhos calmos, seja calmo. Se você quer ter filhos pacientes, seja paciente. Se você quer ter filhos educados, seja educado. A palavra é importante, mas o exemplo é mais. Perfeito. É muito comum a gente ver na paternidade, na maternidade, pessoas, pais, mães, onde elas têm muito empenho em falar com seus filhos, em dar bronca, em dizer o que é certo ou errado, externar o que tem que ser feito e o que não tem, né? A gente vê muito disso. Muito de... Ah, você tem que fazer tal coisa, você tem que ser assim, você tem que ser assado, vai fazer isso, certo? Vai estudar tal coisa, vai fazer tal coisa. Você tem que... Se for sair, você tem que voltar a tal hora. Você não vai andar com tal pessoa. Você não vai andar com tal tipo de pessoa. Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Beleza. Não, pai e mãe tem esse poder de fazer isso sim. Eu não tô nem questionando isso, que é educação, né? Tem que dar educação, tem que dar limite. Uma criança ou adolescente, ele não pode chegar em casa a qualquer hora e pronto, e acabou. Na verdade, se deixar solto desse jeito, aí tá completamente errado. Só que tem uma coisa mais importante nisso, que é exatamente essa frase, que é dar o exemplo. É dar o exemplo. Só falar não adianta. Só falar não adianta. Imagina que você é um pai que você não quer de jeito nenhum que seu filho seja um fumante. E você fuma perto dele 24 horas por dia. Tá? Você não quer que seu filho beba. E você bebe perto dele 24 horas por dia. Você não quer que ele aposte no tigrinho. Você não quer que ele aposte em cassino. Mas você joga no jogo do bicho todo dia. Então que moral que você tem para educar o seu filho? Para botar ele no caminho correto? Imagina um professor que quer ensinar biologia e ele não sabe nada de biologia. Ele vai para a sala de aula ensinar biologia e ele nunca fez faculdade de biologia. A faculdade do pai e da mãe para ensinar e orientar o filho é a vivência dele. É o que ele é. É o que ele é. Essa é a faculdade. Enquanto o professor ele fez o curso dele para se especializar e saber o que ele está ensinando de verdade para os alunos dele, o pai e a mãe, ele tem que praticar e para poder orientar o filho dele, porque é a vivência dele, as experiências que ele teve de vida que vão ser usadas para ele virar pro filho dele, quando ele tiver o filho dele, falar: olha meu filho, você precisa fazer tal coisa porque o papai, a mamãe tem essa experiência nisso, aconteceu tal coisa comigo. Eu não quero que você passe por isso por tal coisa. Não quero que você passe por isso porque eu vivi essa experiência. Eu sei do que eu tô falando. Agora, é um bando de gente que não tem experiência positiva em porra nenhuma, que vira pai, que vira mãe. Um bando de gente despreparada que, sabe, é aquele ciclo infinito de reprodução e teve filho por simples instinto de reprodução. Como se não fosse um ser humano racional. Como se não fosse uma pessoa que
vive numa era de milhões de possibilidades. A gente vive numa era com milhões de possibilidades, né? E aí a pessoa despreparada, é melhor que ela não tenha os filhos dela. Vai fazer outra coisa da vida. Vai aproveitar a vida, vai viajar, vai conhecer os lugares, vai... às vezes não tem nem condição nem disso, nem de ter filho, nem de gastar muito dinheiro, porque não, mal consegue se sustentar. Então não vai compartilhar dessa pobreza, dessa miséria, né? Então é uma miséria espiritual também, uma miséria de alma, né? A pessoa que não tem muito a oferecer, não tem muito a ensinar, às vezes não tem nada a ensinar, às vezes não tem nada a oferecer, às vezes não tem uma capacidade de ser... Olha, eu vou te falar, tem gente que não tem capacidade de ser pai de pet e planta. Tem gente que pendura uma planta na casa dela e não agoa. E deixa a planta morrer sem água, sem sol. Não sabe que ela tem que ficar num lugar onde tenha sol, né? Não tem a capacidade de aguar a planta uma vez por dia. Cachorro, arruma um cachorro e não tem capacidade de trocar a água dele, limpar, lavar a vasilha de água e repor a água do cachorro. Colocar uma ração pro bichinho. Não deixar ele preso o dia inteiro, não amarrar o bicho. Que é a coisa mais ridícula que alguém que adota um bicho pra amarrar ele, sabe? Se você não tem tempo pra cuidar daquele bichinho, mas pelo menos você adota ele pra ele não ficar na rua, eu ainda acho que é melhor, né? Tudo bem você não ter tempo, mas trocar a água dele todo dia, colocar uma ração de qualidade, limpar o ambiente onde ele fica, onde ele se alimenta, onde ele bebe a água. Deixar ele num lugar coberto, pelo menos. Não deixar ele no sol o dia inteiro, né? Tem gente que arruma cachorro, sai pra trabalhar, deixa ele no sol o dia inteiro, o bichinho. Volta de noite e o bichinho tá lá, pegando sol, pegando chuva, né? Então, um mínimo de ambiente, um mínimo de dignidade, né? Não é só porque é um animal que ele não tem que ter dignidade. O bichinho também merece ter dignidade. Se tiver um lugar que pelo menos tenha um teto para ele se esconder do sol, da chuva, tem a comida, tem uma água, tem um lugarzinho com terra para ele fazer as necessidades dele. Você limpe o ambiente dele, recolha as fezes, dê uma lavada no lugar onde ele mija. É o mínimo. Se tivesse mínimo, você tem condição de adotar o bichinho, pelo menos ele não vai ficar na rua. Agora, botar o bicho pra dentro da sua casa e ele ficar pior do que ele tava na rua, porque na rua pelo menos ele tem a liberdade dele, pelo menos ele vai andar, ele vai num bar e ganha ganha um churrasquinho, ganha um pedacinho de carne, ele vai no outro, ganha outro alimento, vai no outro, o pessoal deixa uma vasilhinha de água pra ele, um outro dá uma atenção pra ele. Agora, o fela da puta que arruma um bicho. Eu entrei a fundo nesse assunto de animal, né? Mas é porque me indigna, cara. Me indigna o cara arrumar um bicho pra amarrar, deixar acorrentado dentro de casa. Ou então, pra não fazer nada. Jogar responsabilidade nos outros, né? Você pensa que é só criança que arruma bicho, arruma gato, arruma cachorro e deixa pros pais cuidar? Não. Gente que depois de adulta faz isso. Eu tenho exemplos disso. A gente depois de adulta arruma o bicho e joga pros outros cuidar. Ai, tomar banho na soda, cara. É a mesma coisa de você fazer isso com seu filho. Qual que é a diferença? Não, me fala aí. A pessoa que arruma um cachorro e deixa pros outros cuidar, é a mesma coisa da mulher que fez um filho, e deu pra mãe, pro pai, deu pros outros criar, abandonou, sabe? Então, é uma pessoa que não tem capacidade de ser pai, de ser mãe. Não pode nunca ser pai e ser mãe. Porque vai fazer uma merda gigantesca com a própria vida e com a vida dessa pessoa que ela tá colocando no mundo.